presença venha trazer a paz que somente Ele pode trazer mesmo sobre nós, sobre os nossos desafios mesmo, mas que nós possamos encontrar Deus nesse processo aí que nós temos vividos, né? Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui essa noite. Eu creio que Deus vai derramar muita bênção sobre cada um aqui, sobre nós, sobre aqueles também que não estão aqui. Mas a nossa expectativa está naquilo em quem Ele é, amém? No que Ele pode fazer por nós. Então é só Ele mesmo, amém? A única esperança verdadeira. Vamos ler o Salmo 34. Diz assim: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos, exaltemos o seu nome. Busquemos o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, e Ele cerca e defende o que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e lábios de dizerem mentiras. Afaste do mal e faça o bem. Busquem a paz, esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, e Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor os livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo. Nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor sempre permanece fiel, Pai. Mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor é fiel. O Senhor é digno de toda a honra. O Senhor é um Deus de aliança, um Deus que honra a sua palavra, pois a tua palavra lançada jamais voltará para si mesmo vazia. Tu és exaltado neste lugar, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos pelo que o Senhor é. Tu és adorado neste lugar, tu és bem-vindo neste lugar. Aplauda o Senhor, igreja, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande,
tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar e só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Obrigado, Jesus.
dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profunda, é furioso. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos cobre-nos, é furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos,
Diga, eu quero viver. Senhor, nós queremos te pedir nesta noite, Senhor, por cada pessoa que está neste lugar. Muitas vezes queremos viver o novo do Senhor, mas para que possamos viver o novo do Senhor, nós primeiramente precisamos estar preparados para isso. Da mesma forma como Jesus, Ele disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. Pai, sabendo que nós somos os odres, eu quero te pedir, Senhor, prepara-nos, Deus, como odres novos, para que possamos receber o teu vinho novo. E eu creio isso sobre esta igreja. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada coração. Queridos, muitas vezes nós estamos querendo buscar e viver algo novo do Senhor e não tem nada de errado nisso. Mas desfrute do processo, desfrute do presente, sem também tirar o olhar daquilo que Deus Ele tem para a sua vida. Eu quero te incentivar nesta noite, permaneça firme, permaneça confiante, porque eu sei que às vezes é desgastante, é batalhador, é desafiador. Nós permanecemos na palavra, mas se nós permanecemos, Deus vai permitir nós vivermos o novo dEle para as nossas vidas, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus, pode se assentar. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Sim ou não? Não? Então tá bom, Deus vai te ajudar a ficar melhor até o final do culto. E às vezes a gente não está bem mesmo, né? Acontece, né, gente? Eu acho que pela força da expressão, quando alguém já pergunta, você está bem? Acho que é natural alguém falar, não, estou bem, né? Mas a verdade é que nem sempre estamos sempre bem, amém? Mas graças a Deus que nós temos o Senhor para nos sustentar. Queridos, antes de dar alguns recados importantes, inclusive, eu queria saber, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez aqui na igreja? Não? Então, levanta a mão bem alta assim. Tem mais alguém? Amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Você já está do lado do boas-vindas. Que a palavra possa ministrar o seu coração. Você veio ao convite de alguém? Seu? É que está bem próximo, então tá bom. Seja muito bem-vindo, viu? Precisando de água, fica ao seu lado direito. Aqui nós temos o banheiro. E receba nosso abraço. O pessoal que está aí atrás, o Diego já foi, o Cauê também, não sei se já deu um abraço no nosso visitante, mas seja muito bem-vindo, viu? Queridos, eu quero dar alguns recados rapidamente. Júlio, já se prepara que eu vou te chamar para o Recri, tá? Que é a semana que vem. Mas vamos lá. Nessa semana, o que nós vamos ter? Queridos, vocês já sabem, desde o dia 7 de maio, nós não estamos tendo os cultos mais às quintas-feiras, como a gente já vem informando, e dado que nós vamos ter a quinta-feira livre até então, nós vamos iniciar o nosso ministério, retomar na verdade, não sei quando que parou, mas sei que é retomar, o nosso ministério de ensino aqui na igreja, que se chama Mergulhando na Palavra.
Então, mergulhando da palavra, para quem não conhece, quem está se chegando há menos tempo, talvez outros que já estão mais tempo já conhecem, mas é o nosso ministério de ensino. Aqui o que outras igrejas, algumas têm a escola bíblica do dominical, aqui nós temos o que chamamos de mergulhando na palavra. E vai acontecer inicialmente 2 vezes por mês, 2 quintas por mês. Então, o que eu pensei, a gente vai fixar inicialmente assim, toda primeira e toda terceira quinta do mês, nós vamos fazer o mergulhando da palavra, tá? E provavelmente as outras quintas a gente vai usar para uma outra coisa, pode ser que em breve vocês saibam, tá? E aí vai muito do engajamento, talvez a gente, se tiver oportunidade, a gente estende e prefiro manter 2 vezes assim, tomara que a gente não diminua, e vai muito de vocês. Quem aqui vai vir? 7 pessoas, 8, 9, tá bom, 10. Ô Gui, você tá com a mão levantada ou tá só tampando a boca mesmo? Tá levantando, tá bom, 11. Eu acho que você já contei, Cris, tá bom. Aqui foi meio que um sim ou não, né? Depende, se tá chovendo. Se estiver chovendo, aí é para baixo, né? Se estiver chovendo, para cima. Então, a partir desta quinta-feira, com muita alegria, queridos, porque eu sei que é algo importante, a palavra vai dizer, em Mateus 22, 29, Jesus dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, por mais que a gente tenha os cultos onde nós ensinamos, pregamos a palavra, agora vamos ter algo específico para falar diretamente assim, algo mais ensino mesmo. E o tema que nós vamos abordar nessas primeiras aulas vai ser a respeito, que é algo extremamente importante, a respeito do Espírito Santo, tá? Então assim, a gente vai falar da pessoa do Espírito Santo, da interação do Espírito Santo, porque quando Jesus morre e ressuscita, Jesus ele fala: é necessário que eu vá para que o Consolador ele venha. Então muitas vezes a gente não tem o entendimento da importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu vou até falar algo muito rápido no meio da palavra hoje, por mais que eu não vou pregar a respeito disso. Então a gente vai abordar alguns aspectos a respeito disso. Então esta quinta-feira nós iniciamos às 8 horas da noite, é para ser algo mais direto mesmo, não vai ter louvor, como numa dinâmica de culto, é algo mais ensino mesmo. Então espero vocês esta quinta, tá? E aí, Júlio, você quer vir aqui já? Júlio vai dar os recados, o recado do Recri, depois eu continuo aqui. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. No dia 23 agora, sábado, às 7h30, nós vamos ter mais um encontro do Recri. Para quem não sabe o que é Recri, é a Rede Cristã de Empreendedores, tá? É um ambiente onde a gente fala de negócio, fala da nossa vida profissional. Às vezes no culto, se a gente parar aqui e perguntar o que cada um faz aqui, talvez a gente vai se surpreender. Falar assim, pô, eu estava precisando de repente de um advogado e não sabia que você era advogado, estava precisando de um contador e não sabia. Então, às vezes no culto a gente não consegue ter essa interação. Então o Ministério Recri, ele vem como uma ferramenta da Igreja Bola de Neve, lógico, direcionado por Deus, para nos alcançar, amém? Talvez para muitos aqui, inclusive para mim, o nosso púlpito é a nossa mesa de negociação. Para quem é da área da saúde, talvez o seu púlpito é o seu consultório. Ali é onde Deus vai te usar. Ali é onde o Espírito Santo de Deus vai, através da sua vida, tocar, alcançar outras pessoas. Para alguns professores é a sala de aula, de alguma forma. Então, quando nós começamos a compreender que o reino de Deus ele está em todo lugar, nós conseguimos discernir isso e caminhar de uma forma profética. A profecia é ouvir e reproduzir aquilo que está no coração de Deus, amém? Então não só no ambiente eclesiástico aqui da igreja, mas também no seu negócio, amém? Ninguém faz o que faz à toa. Então eu convido você, convide um amigo que nunca veio à igreja para estar conosco no dia 23 às 7h30, amém? E também já emendando aqui, pastor, do dia 4 ao dia 6 nós vamos ter o congresso do Recri, o congresso anual do Recri, vai ser na Clélia. Então eu vou trazer mais informações nos próximos cultos, tá? Para a gente colocar no telão, mas realmente é muito bom. Então se você nunca pôde participar, assim como nós tivemos o congresso anual dos homens também, que foi muito bacana, eu não pude ir, mas
fiquei sabendo de relatos. Então nós vamos ter o congresso do Recri agora no início de junho. Então participe, amém? Muitas das vezes a gente pede ao Senhor: Senhor, abençoe minha vida profissional, ou abre portas, mas o Senhor nos dá ferramentas, o Senhor usa pessoas, e muitas das vezes Deus está falando a todo momento. Nós precisamos de fato corresponder ao reino dele, amém? É isso. É isso, então você não somente que é empresário, que tem seu próprio negócio, mas que também trabalha de carteira registrada, se assim posso falar, esteja presente. Tem sido momentos muito bons, né, que nós iniciamos, retomamos ano passado e também já tivemos este ano. Então dia 23, sábado que vem, tá? E aí dia 29, e aí nos próximos eu chamo você, tá, Marco? A gente vai, quando estiver próximo, a gente vai chamando assim. Nós vamos ter a resenha de homens aqui na igreja. Cadê os homens da igreja? Eu vou ligar pro Charlão, que ele não está aqui hoje. Ô Charlão, representa a gente aqui, vai. Pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer. Cadê os homens da igreja? Aí, tá melhor. Eu falei, eu não sei se você estava na escala, Marco. O Marco quase deixou nosso registro lá no Congresso de Homens. Teve um negócio de soco e media a força, né? E ele chegou no recorde, ninguém chegava. Aí, na verdade, eu estava até distante e eu vi que ele estava assim, ó, tipo olhando, como guardando o posto. Depois eu entendi que ele tinha batido o recorde, e ele estava analisando os outros. Mas aí alguém lá passou, não sei quem era, mas eu acho que a gente ficou nos top 3 lá pelo menos, né? Top 4, top 3, foi? Então tá bom. E aí, então dia 29, o nosso encontro de homens, que o ministério agora se chama Valentes, da mesma forma como o de jovens é Flame, que em breve vai ter novidades, mais para o semestre que vem, né? Mas o nome do ministério de homens é Valentes, tá? Então, dia 29, numa sexta-feira, vamos ter um momento de louvor, de palavra, e o nosso churrasco também, como foi da outra vez, foi muito bom. Você que é homem, esteja presente, tá? Congresso de mulheres. Quer que eu fale? Tá bom, eu falo. Gente, da mesma forma como o Júlio falou que mês que vem vai ter o Congresso do Recri, e semana passada nós tivemos o Congresso de Homens lá na Bola Sede, nós vamos ter no dia 30 de maio, o último sábado do mês, o Congresso de Mulheres estadual, regional, que vai ser lá na sede. Então, você que é mulher, está pretendendo ir, pode procurar a Monique no final do culto, tá bom? E você que já está lá no grupo, ela me disse que vão começar a se organizar com as questões das caronas ali. Então, fique atento. É isso. E faça a sua inscrição, não deixe para depois. Você pode entrar lá no perfil Bola de Neve Sede no Instagram. Tem um link, se eu não me engano é o primeiro, porque eu fiz isso semana passada. É o link para você conseguir entrar para fazer a sua inscrição. Eu acho que é isso. Se eu não estou esquecendo nada, pelo menos para esse mês, tá? Queridos, vamos ficar de pé? A partilha de mulheres, é verdade. A gente precisa pôr aqui. Deixa eu ver. Acho que não está. Mas podem ficar de pé. Eu vou falando. Para não esquecer, partilha de mulheres toda a última terça do mês será dia 26 de maio. Então você, mulher, está mais do que convidada. Chame uma amiga, venha você também, faça um esforço e esteja presente, tá bom? Queridos, nós vamos entrar no momento de dízimo e de oferta, um momento que também é uma extensão do nosso louvor de adoração ao Senhor. Nós vemos em João no capítulo 12, quando Maria, aquela mesma de Lucas 10, quando eu preguei um mês atrás mais ou menos, que Jesus diz que ela escolheu a boa parte, que inclusive daquela música do F-Hope, Boa Parte, que ela pega algo precioso, quebra e derrama em Jesus, e a Bíblia vai dizer que os discípulos que estão lá, eles olham e falam assim: nossa, por que isso não foi vendido e dado aos pobres? Jesus, ele vai dizer assim: o pobre vocês sempre vão ter com vocês, mas ela fez isso por aquilo que ia vir. Ela está falando da sua morte e sua ressurreição. E queridos, a Bíblia vai dizer que aquilo que ela entregou a Jesus
ela tinha um valor monetário muito grande, por isso que chamou a atenção daqueles que estavam em volta, e eles disseram assim: por que isso não foi vendido e entregue aos pobres? Mas o que eu quero trazer aqui hoje é que não é questão de quantidade monetária, porque isso é muito variável da realidade de vida de cada um. Quando a gente fala a respeito do dízimo, a gente tem um entendimento de que é algo já determinado pela palavra de Deus. Mas quando falamos a respeito de oferta, a palavra vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração. O fato é que, como aquela mulher Maria, ela entregou e ela fez o melhor que ela pôde diante do Senhor. Que a gente possa carregar um princípio como este para um momento como este também. Amém? Eu sei que muitas vezes é um assunto delicado, mas, queridos, como eu falo, o nosso papel é ensinar e mostrar à luz da palavra aquilo que a Bíblia ela nos ensina. Amém? Quero incentivar a você a ser fiel ao Senhor também nessa área, e que a nossa confiança sempre esteja no Senhor. Só antes de fazerem um recado importante, esse aqui já é o novo QR Code, tá? O Bola, toda a questão de finanças concentra-se na sede, tá? E eles tiveram uma mudança de atuação de banco. O que era um banco antes, agora mudaram para o Santander. E é bom explicar porque às vezes tem gente que trabalha no banco comemorando aqui. Eles trocaram de banco. No caso agora Santander, caso você veja diferente. E a chave Pix, ela mudou. A chave Pix, a partir de sexta-feira, ela vai ser, agora que passou, ela vai ser tesouraria. Depois a gente aumenta, eu sei que está um pouco pequeno, mas para hoje já, para ajudar. Mas tesouraria.mogidascruzes@boladeneve.com. Então, essa é a nova chave Pix ou QR Code. Acredito que atrás das cadeiras a gente tirou, a gente vai ver de colar um novo. Acho que é só bom avisar a igreja nos próximos, pelo menos nos próximos cultos, a gente avisar até todo mundo tiver a oportunidade de ouvir. Não tirou? Não deu? Tá bom. Então não precisa usar o que está atrás da cadeira, que a gente vai arrumar isso, tá bom? Até o próximo culto ver se a gente arruma isso já. Queridos, se você quiser participar desse momento, além da chave Pix que tem aqui no telão, tem também em espécie, caso você queira participar dessa forma, ou lá atrás as diaconisas estarão com as máquinas, caso você queira fazer assim. Lembre-se que é um momento de adoração ao Senhor, como Maria ela fez, e ela entregou ali, como nós vemos em João capítulo 12. Faça isso com motivo de alegria no seu coração, se você for participar, enquanto a gente ouve um louvor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu
estenda as suas mãos aqui. Senhor, nós te agradecemos, Pai, que possamos ter como exemplo a Maria, que entregou algo ali, Senhor, que era precioso aos teus olhos, Pai, que aos olhos de outros, sim, não que a gente não deva ajudar quem precisa em algum momento, Senhor, porque a tua palavra nos ensina isso também, mas que nós venhamos ter essa essência, da mesma forma como Maria, ela entregou para o Senhor, que venhamos a nos lembrar que toda vez que participemos de momentos como esse, que acima de tudo nós estamos fazendo para o Senhor. Pai, abençoe cada pessoa, cada família aqui representada, que as tuas mãos estejam sobre cada pessoa, Pai, assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Ô Rafa, você aumenta meu retorno, por favor? Pode acender, acho que a luz que apagaram por conta... Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Obrigado, gente. Só antes de ler, eu gostaria, se você puder fechar os seus olhos mais uma vez rapidamente. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir graça e favor para que eu possa ministrar da tua palavra nesse momento, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos direcionar, e por mais que será uma palavra ampla, que de alguma forma, Senhor, ministre de uma forma individual a cada coração, de uma forma peculiar a cada momento de vida de cada pessoa que está aqui, aqueles que estão acompanhando também ou que vão ouvir depois. Espírito Santo, nós precisamos e dependemos de Ti, e nos ajude a ser sensível à Tua voz. Nós pedimos graça, revelação, sabedoria e favor neste momento, em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Mateus capítulo 6, eu vou ler apenas um versículo, e pelo fato de ser um versículo, eu vou ler ele duas vezes. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler de novo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, quando Jesus, ele cita este versículo, que é um versículo muito conhecido, e que inclusive, eu vou falar um pouco disso depois, às vezes até a forma como é dito por uns, ou talvez pela maioria, não é exatamente o que o contexto ele está querendo dizer. E falando primeiramente a respeito do que o contexto que Jesus ele traz, este ensinamento, esta instrução tão clara, importante, e que nós devemos nos esforçar para viver, qual que é? Desde o versículo 25, quando Jesus ele está ali no Sermão do Monte, que assim nós conhecemos, ele vem falando desde o versículo 25, a respeito de nós não andarmos ansiosos. É por isso que no versículo 25 ele vai dizer assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele faz uma pergunta, por quê? Ele está nos dizendo, não andeis ansiosos. E essa palavra ansiedade, de ansiosos aqui, é de distração. Não sei se vocês vão lembrar, mas é a mesma palavra quando Jesus ele fala para Maria, na verdade para Marta, que ele diz assim: Marta, Marta, andas inquieta com muitas coisas. É a mesma palavra no original. Essa palavra inquieta que Jesus ele fala para Marta é a mesma no original que ele traz aqui quando ele diz não andeis ansiosos, que é de estar distraído, inquieto. E querido, se tem algo que nós temos facilidade, é de
viver distraído, é viver inquieto. E ele vem falando a respeito da ansiedade, desde o versículo 25. E a ansiedade, ela é uma preocupação exacerbada a respeito do futuro. É uma preocupação com o futuro, mas num aspecto negativo, a ponto disso gerar uma inquietação no nosso coração. Tanto que Jesus, ele vai dizer, no versículo 31, ele vai falar assim: portanto, não vos inquieteis dizendo. Como que a gente fica inquieto? Dizendo. Jesus fala: não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quer dizer assim que a gente fica ansioso, aí cada um traz para a sua realidade: meu Deus, como que vai ser mês que vem? E eu não estou falando que a gente não vive uma vida despreocupada, porque a gente está no mundo, certo? E preocupações existem. Talvez você vai ter que ir para o seu trabalho amanhã, você ficou pensativo o dia inteiro hoje: meu Deus, eu tenho aquela bucha para resolver, eu tenho aquela situação que vou ter que resolver. Graças a Deus, eu estou tranquilo, amanhã tá só chegar e trabalhar mesmo, não tem nenhum problema. Mas eu lembro uma vez, queridos, em época de Copa, 2014, além do 7-1 que nós tomamos, que é algo inesquecível, né? Mas eu me recordo, eu trabalhava em Osasco, sabe aquele tipo de coisa que você não tem saudade? Foi o momento da minha vida. Eu fiquei uns 7 meses trabalhando em Osasco. Eu pegava 2 fretados, eu pegava um fretado, eu ia até o Sumaré, chegava às 6:30 da manhã lá no Sumaré, ia para uma padaria, ficava até 7:20 da manhã para esperar o outro fretado que me levava até Osasco. Não tenho saudade nenhuma, gente. Falo Osasco, já me dá até ranço, né? Você sabe que lá em Osasco o hot dog é diferente, ele é aberto, né? Não sei se vocês sabem disso, é só tem nada a ver, mas só para vocês saberem mesmo. E eu lembro uma vez, era um jogo que foi à tarde, se eu não me engano foi numa terça-feira, e é aquele tipo de jogo, irmão, que não vai acontecer esse ano, porque todos os jogos são 7:30 da noite, 9 horas da noite, né? Eu estava vendo, porque eu estava tentando organizar algumas coisas da agenda da igreja, e pensando em vocês também, porque, né, não vou fazer no jogo do Brasil, só vai estar eu aqui na reunião, se eu fizer. Então, e eu lembro, mas que eu saí, e eu voltei, e a gente estava na casa da minha sogra, eu não era casado ainda. O Nick levou aquelas berinjela, eu nunca gostei de berinjela, mas tem uma berinjela gostosa que vendia num lugar lá em Suzano, a gente comendo, como marcou o dia. Mas eu lembro que eu estava preocupado, porque eu falei: caramba, eu acho que eu fiz um negócio errado no trabalho. Eu estava preocupado, eu lembro, se não me falha a memória, que aquele dia, no dia seguinte eu acordei muito cedo, para chegar mais cedo ainda, para tentar entender o problema. E é normal a gente ficar preocupado, porque senão, queridos, não existe uma vida totalmente despreocupada. É preocupação com o trabalho, é preocupação com o casamento, é preocupação com os filhos, é preocupação com a igreja, é preocupação, cada um na sua realidade, é preocupação com qualquer outra coisa, preocupação se o Corinthians vai ganhar esse ano alguma coisa, né? Tem gente falando que não. O que a gente faz com esse tipo de pessoa? Eu sei que está difícil, mas, né? Então, assim, não tem como a gente viver, mas tem como a gente guardar o nosso coração para não viver uma preocupação exagerada a ponto de isso nos desestabilizar. E Jesus, ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo. Queridos, as palavras, ela tem poder. Provérbios 18, versículo 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, o que a bem utiliza vai comer do seu fruto. E se a gente fica falando, declarando: meu Deus, como que vai ser a preocupação, aquilo vira uma realidade em nós. E não é que a gente está escondendo o problema. Igual, por exemplo, Abraão. A Bíblia vai dizer que ele não enfraqueceu na fé, mesmo levando em consideração o seu próprio corpo, que já não estava apto para ter filho mais. Ou seja, Abraão, queridos, quando ele teve o seu chamado com 75 anos, os anos se passavam, ficava mais difícil para ele ver a promessa se cumprir na vida dele. Era 75, 76, 80, 85. E além de ele ver: meu Deus, aqui não vai mais. Não existia
Viagra na época, qualquer coisa do tipo. Eu falei, não dá. A minha esposa também já foi, né? O apetite daquele negócio já não vai mais. E mesmo se fosse, já passou a época de eu gerar filho. Era um cenário totalmente impossível. E a Bíblia diz que ele, sem enfraquecer na fé, ele ainda olhava para o problema e diz, o problema está aqui, mas os meus olhos estão lá. Queridos, fé é isso. Porque a situação externa, ela tenta minar a nossa fé. A situação que nós vivemos, ela tenta sufocar a nossa fé. Porque a gente pode olhar para o problema como Abraão fez, e é correto, porque não é que Abraão jogou para debaixo do tapete e disse, não, isso não existe e pronto, acabou. Não, ele olhava para aquilo e falava assim, aqui não vai sair nada, é só um milagre, mas ainda eu sei que eu tenho uma promessa. Por exemplo, quando Jesus ele vem andando sobre as águas, e ele fala para Pedro, Pedro, vem até mim. Pedro ele começa a andar, mas quando ele tira os olhos de Cristo e começa a olhar as dificuldades, as tempestades do lado, ele começa a afundar. Queridos, a dificuldade da nossa vida, ela tenta minar a nossa fé. E se a gente não está com os olhos em Cristo, o problema se torna maior. E a gente esmorece. A gente perde a nossa credulidade e fica como? Incrédulo. Porque incredulidade é falta de fé. Então, quando Jesus, ele está falando de não andar ansioso, queridos, é no sentido de, não podemos deixar uma ansiedade, como ele diz, o que eu vou beber, o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. E com isso, não está falando de uma falta de pensamento no futuro, no sentido de que alguém não pode se programar ou se planejar para alguma coisa. Seja na carreira profissional, seja no casamento, ministerialmente falando, pensando nisso também, não é nesse aspecto, mas é quando tal coisa vem para o presente, que ainda não aconteceu e tenta roubar a nossa paz. Não vos inquieteis dizendo. Então, ele vai dizer que a gente fica ansioso, falando, dizendo, e ele traz duas figuras aqui, de como nós devemos nos comportar. Ele vai falar assim, observai as aves, elas não semeiam, nem colhem, contudo o vosso Pai as sustenta. Observai os lírios dos campos, eles não tecem, nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ele está querendo dizer assim, olha, eu estou cuidando de vocês. Podem pensar no futuro, porque isso não é raro. Tem até um versículo quando Jesus fala, para não ficar uma ponta solta, em Lucas capítulo 14, que ele fala, que homem que vai construir uma torre, que não vai se assentar primeiro, está falando do quê? De algum tipo de planejamento, de algum tipo de uma preparação de alguma coisa ruim que pode acontecer, amém? Então não é isso que eu estou falando, mas ele está dizendo assim, não se preocupe, porque da mesma forma como eu estou cuidando das aves, como os lírios, eles são bonitos, e nem Salomão se vestiu como qualquer um deles, é assim que eu quero cuidar de vocês, queridos, é um desafio de fé. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, porque algum crente que andar por aquilo que vê, a sua fé ela vai ser minada, a sua fé ela vai esmurecer, e queridos, vai ser difícil acreditar no Senhor, que Deus ele pode intervir, que Deus ele pode fazer alguma coisa, que Deus ele pode vir com a mão dele. E posso falar, Deus permite nós estarmos diante de situações que a gente vai olhar que nem Abraão. Ele olhava para ele olhava para a Sara e falou, daqui Senhor não vai sair nada, é só um milagre. Mas com 99 anos a Bíblia vai dizer que Deus através de um anjo aparece para ele e diz assim, acaso, Gênesis 18, versículo 14, há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Queridos, eu não sei o que você está passando, mas nada é difícil para o Senhor. Mas o desafio é a gente manter a nossa fé firme. Mas eu não vou pregar sobre isso hoje. Mas o que eu quero falar, só para chegar no texto principal, queria passar rapidamente, que nós venhamos a tomar cuidado com a ansiedade, para não nos tornarmos inquietos. A Bíblia vai dizer, em Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Aquietem-se. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é aquietar o nosso coração. E eu sei que é muito mais fácil falar do que praticar, porque no momento que nosso coração está ansioso, é difícil, por mais que a gente lembre, eu preciso me aquietar, mas o nosso coração está ali, querendo resolver, querendo fazer, e não está se aquietando. É por isso que a palavra vai dizer em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Por quê? Uma das formas de a gente confiar no Senhor, depositar aquilo que está no nosso coração, é através da oração, é através falando para Deus, amém? Então o contexto é esse. E aí quando Jesus está falando de ansiedade, que Ele quer cuidar de nós, dando o exemplo das aves e do lírio, que a gente tem que tomar cuidado para não ficar dizendo, porque isso pode gerar uma preocupação com o futuro. Aí sim Ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, isso aqui é algo extremamente importante. Por quê? Porque Deus e o seu reino, Ele tem que vir acima de tudo na nossa vida. A gente precisa entender as prioridades depois que nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Por exemplo, eu já falei rapidamente disso um tempo atrás, e eu tenho uma pregação só disso. Mas a gente entende que Deus, Ele tem que vir, quando nós olhamos para a palavra, ajuntamos todo o entendimento, a gente consegue entender as prioridades que nós, que entregamos a nossa vida para Jesus, devemos ter. Primeiro é colocar Deus em primeiro lugar, e é uma questão de prioridade. Alguém que não faz isso é porque não está priorizando ao Senhor. Segundo, a nossa família. A palavra vai dizer em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, aquele que tem negado a fé, aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Ou seja, nós precisamos cuidar da nossa casa, nós precisamos cuidar da nossa família. Segunda coisa. E terceiro, se eu posso colocar, é a questão do nosso trabalho. Então, se existem algumas prioridades, e a primeira tem que ser isso que eu vou abordar com vocês hoje, tem que ser o reino de Deus em primeiro lugar. Vocês estão comigo ainda? Estão olhando para mim sério hoje? É o frio? Eu sei que o Corinthians perdeu hoje, né? Que tristeza, mas vamos lá, gente, me ajuda, tá bom? Então, assim, prioridades, queridos, a gente tem que colocar. Só que, qual que é o problema? Quando aquilo que é secundário ou terciário, e assim sucessivamente, começa a se tornar desculpa para roubar aquilo que era o lugar de Deus. Abra comigo rapidamente em Lucas capítulo 14. Jesus, ele vai contar uma parábola do tempo do fim, e ele vai falar que nessa parábola um convite foi feito para aqueles que estavam sendo convidados. Eles começaram a dar desculpa. Olha só, Lucas 14, versículo 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a dar desculpa, excusar-se, se você está olhando no telão. A minha revista é atualizada, acho que é a mesma, né? Outro disse, versículo 18. Não obstante, todos começaram a dar desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Tenha-me por desculpado. Versículo 19. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Até aí, não vou entrar no mérito depois. Queridos, eles receberam o convite para estar na mesa. É um convite para estar com Cristo. Mas olha, isso aqui que eu vou falar é extremamente importante. Porque tem gente que muitas vezes é roubada por coisas que são lícitas, mas só está no lugar errado e tomando o lugar de Deus. O primeiro que vai dar desculpa, ele diz assim: tenha-me por desculpado, porque eu acabei de comprar um campo. Irmão, é errado você trocar de casa? Não. Só é errado quando isso começa a tomar lugar de Deus.
Porque eles recusaram o convite, porque tinham acabado de conquistar um bem material. Segundo, versículo 19: comprei 5 juntas de bois. Tenha-me por desculpado. Queridos, é errado você trocar o carro? Não é errado. O errado é quando troca o carro e o endereço da igreja apaga no Waze. Porque isso começa a ter um outro lugar, que é o lugar de Deus. Agora olha o último, diz assim, esse para mim aqui é curioso, versículo 20. O outro disse: casei-me, tenha-me por desculpado. Queridos, casamento, família é propósito do Senhor. Eu acabei de falar que daquilo que a gente entende como prioridade, a Bíblia vai dizer para um homem: ame a sua esposa, filhos obedeçam seus pais, pais não irritem os vossos filhos. Ele vai falar de uma estrutura que a gente deve seguir, vai falar da prioridade que nós temos, quando nós olhamos para a criação, homem e mulher que eram casados, se tornaram uma só carne. Mas é errado casar? Lógico que não, pelo contrário. Mas a Bíblia vai dizer aqui que tem gente que vai começar a usar o casamento para colocar naquilo que devia ser o primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Queridos, coisas que são listas, mas que muitas vezes começam a tomar o lugar de Deus. Senhor, tenha me desculpado, eu não tenho tanto tempo agora, porque o casamento que o Senhor me deu está tomando o seu lugar. Agora eu não tenho tanto tempo, porque o meu trabalho que o Senhor me deu está tomando o seu lugar. Queridos, é possível uma bênção vir de Deus e isso tomar o lugar dele. Preste atenção em mim, olha para mim. Deuteronômio capítulo 6, eu amo esse versículo. Hoje eu tenho que ficar mais aqui, né? Deuteronômio capítulo 6. Deus falando através de Moisés para o povo. Olha só o que ele diz. Olha só, Deus alerta, queridos. Deus, ele fala. E ainda assim o povo de Israel era cabeçudo. Deuteronômio capítulo 6. Deus fala através de Moisés. Moisés fala para o povo assim, Moisés fala: quando vocês entrarem na terra prometida. Queridos, terra prometida, Deus libertou eles do Egito, tirou eles da terra da escravidão e disse: vocês vão para um lugar que emana leite, que emana mel. Quando eles estavam ainda na terra prometida, trouxeram um relatório, não era um Excel, era o cacho de uva carregado por 2. Não era foto no Instagram, chegando, olha a terra prometida, que bonitona, que não sei o que, não. Era o caixão de uva que 2 pessoas. Melhor ainda que a gente vai descobrir no céu se fosse sem semente, que a Bíblia não diz. Mas eles estavam indo em direção a um lugar que Deus tinha para eles. Deus prometeu, Deus falou. Só que Deus também falou em Deuteronômio capítulo 6, ali pelo versículo 10: eu prometi para os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a dar uma terra para vocês. Quando vocês entrarem naquele lugar e desfrutarem de cidades que vocês não construíram, de poços que vocês não cavaram, de árvores que vocês não plantaram, o que Deus vai falar na versão NVI? Tomem cuidado. Sabe por quê? Deus está falando: eu estou dando a cidade para vocês, eu estou dando a árvore para vocês, eu estou dando o poço, eu vou sustentar vocês por inteiro. A bênção que vocês estão recebendo, sou eu que estou dando. Mas ele vai dizer, e eu gosto da versão NVI, que ele diz: mas tenham cuidado, para que vocês não se esqueçam do Senhor teu Deus. Queridos, como é possível isso? Os caras entraram no meio do mar, algo que é tão falado, era um maná caindo todo dia, eles tinham uma evidência do poder de Deus, eles viviam o milagre do Senhor, eles estavam indo em direção à terra prometida, só que eles esqueceram do Senhor Deus dele. É só a gente olhar as histórias dos reis, eles corrompiam os seus corações buscando outros deuses, a ponto de um rei chamado Manassés, talvez foi o pior rei, sacrificar crianças. Como que pode isso? Queridos, é possível alguém se embriagar da bênção de Deus e isso tomar o lugar daquilo que Jesus ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas como eu disse anteriormente, porque só para trazer um entendimento, eu acho que fica interessante a respeito disso, quando Jesus ele diz: buscar em primeiro lugar, e aí
você vê alguns crentes, eu até fui olhar na NVI e numa outra que eu tenho também, e todas elas dizem muito parecido. E não é que a Bíblia vai dizer assim: buscai em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Queridos, qual que é o contexto que eu falei para vocês? Jesus está falando do quê? De alimento e de veste. Está falando da ave que é alimentada e do lírio, falando a respeito da vestimenta, sim ou não? Interpretação de texto. E aí ele vai, na verdade, vai dizer assim, eu não sei se tem um professor de português, sei que tem de matemática aqui, mas de português eu não sei, que vai falar: buscar em primeiro lugar e todas estas coisas. Quando ele fala estas coisas, ele está falando daquilo que veio atrás. O que Deus ele promete para quem busca o reino dele, que ele diz que não vai faltar comida e nem bebida, e na verdade, e vestuário. Eu não estou querendo dizer, quando a gente pega a amplitude de promessas que a palavra tem, que outras coisas não serão inseridas na vida do crente, que ele pode desfrutar pela promessa de Deus. O que poderia se enquadrar daquilo que eu falo, que eu posso colocar aqui, das outras coisas. Deus ele quer nos abençoar de outras coisas. Mas quando a gente pega este texto, não é as demais coisas serão acrescentadas. Especificamente o que ele diz aqui é: todas estas coisas serão acrescentadas na nossa vida. E é isso que Deus ele tem como promessa quando a gente olha para esse texto, para nossas vidas, que eles não vai faltar comida e nem vestuário para nós, para aqueles que buscam a Deus. E com isso, reforçando, não estou querendo dizer que Deus ele não pode ampliar o leque de bênçãos dele sobre as nossas vidas, daquilo de promessa que a palavra ela tem. Amém? Vocês estão comigo ainda? Mas abra agora em Marcos capítulo 4. Então, se a gente como cristão precisamos colocar Deus em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero falar é: o que pode tirar o nosso foco? O que pode tirar o nosso olhar daquilo que é prioritário? O nome da minha mensagem hoje, queridos, só para ajudar vocês a lembrarem, e aos líderes de célula, se chama em primeiro lugar. Repete comigo assim: em primeiro lugar. Isso se fala a respeito de prioridade, e queridos, Deus quer ser a prioridade na nossa vida. Eu achei interessante porque estávamos no congresso de homens, e o primeiro que ministrou, achei muito interessante, é a segunda vez que eu ouço, não conhecia ele, foi aquele Joel Pereira. Engraçado, está aparecendo um vídeo para mim, dele agora, barbudão, ele pregou na conferência profética no ano passado, e ele trouxe algo interessante, que ele falou assim: quando a gente fala de Deus estar em primeiro lugar, não deveria ser nem colocado dessa forma, porque não devia ser nem comparável Deus com as outras coisas. A gente traz desta forma porque o próprio Cristo ele diz em primeiro lugar, trazendo essa conotação de prioridade, de uma escala que precisa ter na nossa vida, que a gente tem que tomar cuidado, como eu disse anteriormente, muitas vezes para não perder os olhos e se embriagar com as bênçãos do Senhor, e o próprio Deus que nos dá a bênção perder esse lugar. Mas em Marcos capítulo 4, Jesus ele vai falar a respeito de uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. E por mais que ela é bem conhecida, eu queria pegar mais o entendimento dela. E Jesus vai falar que um homem saiu a semear. Queridos, em resumo, o que Jesus estava querendo ensinar é que a semente é a palavra de Deus, que os solos são os corações que recebem a palavra, ou seja, somos nós. E que existem 4 tipos de solo. Mas eu queria pegar 2 especificamente deles, porque vai trazer uma conotação para nós, que a gente tem que tomar um certo tipo de cuidado, que pode fazer a gente perder os olhos daquilo que é importante. Então, Marcos capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 20, diz assim: o semeador semeia a palavra, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela
infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem bem, frutificando a 30, a 60 e a 30 por 1. Eu vou começar falando daquilo que eu não vou explanar, que é o primeiro solo, que vai dizer que foi semeado à beira do caminho, que a resposta é, o que é a beira do caminho? Que logo vem Satanás e rouba a semente. Queridos, o inimigo, ele quer roubar a semente do coração das pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, vai falar que o Deus, com D minúsculo, deste século, fazendo uma referência a Satanás, ele rouba, ele cega, na verdade, o entendimento das pessoas. Muitas vezes, a gente fica, mas como que aquela pessoa, ela caminhava e depois não está mais com Cristo? Queridos, ou aquela que já ouviu tantas vezes, mas o coração dela não é aberto, porque o inimigo, segundo a palavra, em 2 Coríntios capítulo 4, diz que ele cega o entendimento das pessoas. Ele quer roubar, conforme nós lemos aqui, da parábola do semeador, quer roubar a palavra para que não haja entendimento e ela venha frutificar. O outro solo que eu não quero falar, mas só para explicar rápido para vocês, é o solo bom, que é o último, que a Bíblia diz que a semente cai e ela frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. O que eu acho engraçado e curioso, que eu quero deixar aqui também, é que mesmo todos ouvindo a mesma palavra, ninguém frutifica igual. Vocês têm a noção que a palavra que nós lemos, ouvimos, é igual para mim, para você e para a pessoa que está do seu lado? Por que algumas progridem mais do que outras pessoas? A Bíblia vai dizer que uns frutificam a 100, outros a 60 e outros a 30 por 1. Queridos, eu entendo isso mais no sentido do quanto que nós praticamos a palavra. Uma vez eu vi um pregador que eu gosto particularmente, Luiz Hermínio, para quem não conhece, do Ministério Meuvan, e ele diz que Deus, ele não tem filhos prediletos. E na verdade a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas. A pessoa que está do seu lado, dá uma olhada para ela rapidinho enquanto tomar. Olha para a outra não ficar com ciúmes. Você não é melhor que a pessoa que está do seu lado. E nem a pessoa que está do seu lado é melhor do que você. Deus, ela não faz acepção de pessoas. Mas ele vai dizer uma frase interessante, que Deus não tem filhos prediletos, mas os disciplinados, algo nesse sentido, eles recebem mais. Os que praticam a palavra, guardam ela, praticam mais, com certeza ele vai frutificar mais do que outras pessoas. Vocês podem talvez observar alguém que deve chegar, às vezes, talvez em algum momento na sua vida você viu isso, chega na igreja, a pessoa come a Bíblia, quer buscar Deus, de lá um pouco, já está desfrutando coisas espirituais que talvez outras estão caminhando há um tempo que não estão. Por quê? Prática. E tem várias vertentes da nossa vida que nós precisamos aplicar a palavra de Deus, e em várias esferas, se assim posso colocar, casamento, trabalho, a questão do ministério e tudo mais. Mas falando dos solos que eu quero abordar aqui com vocês, a Bíblia vai dizer que tem dois que, de alguma forma, eles acabam competindo com a palavra. E quando algo compete com a palavra, queridos, o nosso coração acaba estando sujeito a tirar o lugar que é primeiro de Deus para colocar outra coisa. Porque Jesus, ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nada devia ser uma concorrência com a palavra, porque aquele que ama Deus, ele vai praticar a palavra de Deus. E ele vai falar do solo, primeiro, rochoso. No versículo 16, ele vai dizer, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Tem gente que não chega animada na igreja, está ali fervorosa, mas chega um tempo, versículo 17, mas eles não têm o quê? Raiz. Queridos, se tem algo que a gente precisa se preocupar em criar, antes de querer estabelecer qualquer outra coisa de serviço, e eu posso colocar isso também, raiz, alicerce. Alguém que não tem raiz, ele vai ser derrubado facilmente. Alguém que não tem um alicerce, ele está facilmente a cair. E isso não é só para a palavra, eu não sei porquê. Um amigo que não é nem cristão, eu estava lembrando, ele casou com 18, 19 anos de idade. Gente, não é uma idade, primeiro, comum de se casar, né? Tem exceções, né? E acontece, mas não é o comum. Do que você pega a média, a média da, sei lá, a pessoa casa com 25 anos de idade, 30, sei lá, 40 anos.
Eu estava pensando, nossa, e ele casou, ele ficou pouco tempo, ele não caminha com Cristo. Eu estava pensando isso, acho que esses dias. Mas ele era muito novo. O que é isso? Imaturidade, porque às vezes não tem raiz para sustentar algo que lá na frente vai vir como desafio. Queridos, para vocês que ainda não são casados, casar é algo maravilhoso. Incentivo vocês que têm o desejo, que eu acredito que a maioria tem. Acho que até hoje eu conheci só uma pessoa que não tem o desejo de casar, né? E, sabe, Deus muitas vezes pode estar preparando o seu coração para isso, porque é algo lindo, maravilhoso, né? Mas tem os desafios também do casamento, sim ou não? Quem é casado, levanta a mão aí, quem tem desafio do casamento, né? Tem? Um pouquinho só, né? Igual a Esther fala, só um pouquinho. Paulo vai dizer, quando está falando de casamento, eu quero que vocês fiquem livres de preocupação. Olha só o incentivo que ele dá. Incentivador. Eu quero que vocês fiquem livres de preocupação. O cara está olhando, nossa, não é muito empolgante, mas tem as outras partes que é mais empolgante do que essa. E assim a gente deseja casar. Mas porque muitas vezes não tem raiz, não tem um alicerce para suportar o que vai vir, queridos. Por quê? Porque é desafiador. Da mesma forma, a raiz, através da palavra, é a primeira coisa que a gente tem que estabelecer na nossa vida. E aqui vai dizer que, vindo as perseguições, a angústia, a palavra não frutifica. Queridos, é o tipo de coisa que pode roubar o nosso coração. Talvez você está passando um momento difícil, mas ao invés de deixar a palavra de lado, como esse solo rochoso, se apegue mais no Senhor. A palavra vai trazer promessas para nós no dia da angústia. Clame a mim. Vai falar, invoca-me no dia da angústia, eu vou te livrar e você vai me glorificar. A angústia serve para o nosso coração estar mais próximo de Deus, a gente ser trabalhado pelo Senhor. Mas o outro solo, que vai dizer que não frutifica, e para mim, esse aqui é mais perigoso, porque às vezes a angústia, ela faz a pessoa falar, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu estou triste, ela vai para os pés de Jesus. Mas esse aqui eu acho que é mais perigoso, versículo 18, diz assim, Marcos 4,18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem, presta atenção, todos ouvem a palavra, todos absorvem a palavra, tirando o primeiro, à beira do caminho. Mas os cuidados do mundo, presta atenção aqui, as fascinações da riqueza e as demais ambições, e eu gosto de Marcos, porque ele coloca esta palavra seguida, deixa eu ver se tem aqui, próximo versículo, tem ali ó, a do meio, a última palavra. Querido, isso aqui é totalmente perigoso. Concorrência. Sabe o que é concorrência? Você que é empreendedor, pensa que você tem só concorrência, né? Você trabalha numa empresa, você sabe que você tem a concorrência. Fascinação da riqueza. Queridos, o problema não é dinheiro, o problema é o coração do homem em relação ao dinheiro. Paulo vai falar para Timóteo, em 1 Timóteo 6,17, exorta aos ricos do presente século, ou seja, o problema nunca foi dinheiro, o problema é o coração do homem. E só ali vai dar algumas direções para o homem rico que entende a palavra. E Paulo vai dizer assim para Timóteo, exorta aos ricos do presente século que sejam generosos, prontos para repartir, que não coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza. O problema não é ter dinheiro, o problema é alguém colocar a sua confiança na riqueza e não ser generoso, porque a Bíblia espera disso de alguém que cresce nessa questão. Mas ele vai dizer que a fascinação das riquezas, as demais ambições, e outra coisa, ter uma ambição correta não é errado, o problema é ter uma ambição que isso sufoca a palavra. E ele também vai dizer os cuidados do mundo. Queridos, o mundo está aí para querer roubar a palavra, ela está ali para querer concorrer, ele está ali para querer, queridos, tirar o lugar de Deus no nosso coração. E você acha que é só nós que passamos por isso? Quando nós olhamos para Jesus, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a palavra vai dizer que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito, guiado para o deserto, e ali ele foi tentado pelo próprio Satanás, e por 3 vezes ele é tentado em 3 âmbitos que muitas vezes nós também somos tentados. A primeira é no sentido de poder, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O segundo, ele vai falar, é no sentido de
talvez daquilo da fascinação que vai colocar aqui, se você me prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Engraçado que Satanás leva ele para um lugar alto e começa a mostrar todo o mundo. Queridos, muitas propostas podem vir diante do crente, e tem coisas que Deus dá que não é lícito. O problema é o lugar, de novo. 1 João capítulo 2, versículo 15 vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque ele vai depois dizer assim: porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. São os 3 âmbitos que Jesus passou: a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Queridos, concupiscência é desejo. São coisas que vêm para tentar roubar o nosso coração, concorrer com o nosso coração, para que o primeiro lugar ele seja tomado. Vocês estão comigo ainda? Mas, e eu vou partir para o meu último tópico. Volta comigo em Mateus capítulo 6, versículo 33. Se existem coisas que querem roubar e nos distrair daquilo que tem que ser a prioridade na nossa vida, que é buscar a Deus em primeiro lugar, e a gente se guardar destas coisas. Quando nós lemos, por exemplo, o Novo Testamento, a gente vê alertas do próprio Senhor, Ele dizendo uma palavra, que Ele vai dizer assim: vigiem, vigiem, vigiem. Queridos, crentes, nós precisamos vigiar. Às vezes tem crente que está ali, avoadão, meia-noite na internet, ainda não venceu aquilo que vocês sabem o que eu estou querendo dizer, e está ali. Vigie, foge, queridos. Em relação à tentação, a orientação que a palavra dá não é resistir. O que a Bíblia vai dizer é que a gente tem que resistir ao diabo. 1 Pedro 5 vai dizer: resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Mas em relação à tentação, o que nós somos instruídos é fugir. Sabe aquela passagem moldada por nós, fugir da aparência do mal? Ela não está escrita exatamente assim, mas 1 Tessalonicenses 5 vai dizer: abstenham-se de toda forma de mal. Um dos problemas da igreja de Corinto, sabe qual que era? Idolatria. Sabe o que Paulo fala para eles? Fogem da idolatria. Timóteo, ele era um jovem pastor quando ele recebeu a sua segunda carta, talvez tinha em torno de 34 anos. Sabe o que Paulo fala para esse jovem pastor? 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade. Queridos, quando José, a mulher de Potifar, queria agarrar ele, e provavelmente ela não era qualquer partida, ela era a esposa de um cara importante ali no Egito. Ele não ficou resistindo: sai em nome de Jesus. Não, queridos, ele picou a mula, porque ele sabia que se ele ficasse lá, ia dar ruim. Tem coisa, queridos, que o inimigo não vai aparecer na nossa cava assim, com chifre, com coisa clara. Não, ele vai vir com uma bandeja igual ele chegou para Jesus. Sabe para quê? Para tirar o primeiro lugar de Deus no nosso coração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A gente precisa estar atento a isso. Mas, em Mateus 6, versículo 33, olha só o que Jesus ele vai dizer. A primeira palavra: buscai em primeiro lugar o seu reino. Só que ele vai iniciar esse versículo dizendo como? Buscar. Gente, quando nós queremos algo, nós temos que fazer o quê? Buscar. A palavra buscar, ela nos remete a um esforço que precisa ser empregado, a uma movimentação que precisa ser colocada. Hoje, a mãe que estava dando uma ajeitada lá na casa, mas algumas vezes ela fala: eu preciso de uma ajudinha sua. Perigosa essa frase, irmão. Preciso de uma ajudinha sua. E eu vou ter que chegar em casa, tem um serviço para fazer, que eu olho lá e falo: nossa, às vezes estou saindo, falei: nossa, preciso tirar o lixo. Eu sou o retirador de lixo lá em casa, oficial. Eu sou o único que leva. Estava levando o Davi, inclusive preciso fazer ele voltar a me ajudar.
E tem que descer, é meio chato, mas tem que fazer. Só que, para eu fazer algo, exige-se duas coisas. Um esforço, pode ser muito ou pouco, mas exige-se disso. E também precisa de uma movimentação. Alguém já pediu para você buscar alguma coisa para você em algum lugar? Primeiro, você vai precisar fazer um esforço. Pode ser algo pesado, ou pelo menos se levantar e ir até o lugar. E já tem outra situação que é o quê? Uma movimentação para que isso faça. E quando Deus, através de Jesus, Ele fala assim, buscai em primeiro lugar, queridos, não é um negócio que você fica por osmose, fotossíntese. Davi esses dias foi me chamar lá em casa, estava no quarto trabalhando, deixa eu ver, deixa eu mostrar a experiência que ele fez, nem sei o que deu aquilo. Gente, a porta de casa, quem conhece lá, travou, eu fiquei preso do lado de dentro dos quartos, né? Me custou um dinheiro que, pelo amor de Deus, não estava nem esperando. Pelo menos eu falei para a Monique, outra vez se for para ficar preso, me deixa no espaço que consegue passar comida direito, né? Para não ficar num espacinho assim que sobrou. E queridos, exige-se um esforço para a gente colocar Deus em primeiro lugar. Não é que vai cair do céu, não é algo que Deus Ele vai fazer tudo sozinho, mas precisa-se de uma movimentação nossa, precisa-se de um esforço nosso, para a gente colocar a Deus em primeiro lugar. Olha só o que a palavra buscar, quando ele diz buscar em primeiro lugar, significa, olha só, procurar a fim de encontrar algo. Irmão, vocês sabem já da história da chupeta, até hoje, é um desafio o negócio da chupeta em casa. Toda vez essa chupeta ela some, e é um negócio que assim, até a amarela que acharam aqui, essa está assim, já foi, já nem estou procurando mais ela. Mas exige-se, quando é para a gente procurar, buscar alguma coisa, a gente se movimentar. E tem crente que não está colocando a Deus em primeiro lugar, sabe por quê? Porque está sentado esperando tudo acontecer. E não vai acontecer tudo sozinho. E eu queria abrir um parênteses aqui, para mostrar para você, apenas com um versículo, poderia colocar outros, que mostra que Deus Ele não vai fazer tudo sozinho na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém. Queridos, a gente não sabe orar como convém, isso é claro, e é algo que a gente vai aprendendo, e melhor ainda, quando o Espírito Santo nos mostra o que a gente tem que orar, é algo maravilhoso. Mas essa palavra, assistir, ela vem do grego, uma palavra muito grande. Sabe o que ela significa? Trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com alguém. O que ela está querendo dizer é, o Espírito Santo, Ele trabalha junto com a gente na nossa fraqueza. Ou seja, há um aspecto de interação, e vem no mergulhando da palavra, que é algo que a gente vai abordar, que a gente não vai, a gente vai esperar Deus fazer tudo sozinho, irmão. Você que é solteiro, às vezes vai ter que se movimentar, mas se movimente no lugar certo, pelo amor de Deus. No sentido, vai procurar alguém que vai na igreja, que entregou os caminhos ao Senhor, aqui nessa igreja, amém? Você tem que ficar com os olhos atentos, irmão. Não tem nada de errado nisso, mas está solteiro, vem de pijama para a igreja, a irmã vai olhar, vai te repreender no nome de Jesus. Tem que estar pronto, esteja com os olhos atentos, ajuda o Espírito Santo, meu irmão casado, solteiro na verdade, porque senão às vezes não dá. Deus olha e fala, meu Deus, mas ali é um trabalhar muito grande, facilita o processo de Deus na sua vida, amém? Mas às vezes é sério isso que estou falando. E tem hora que é esperar Deus agir também. Mas Deus Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele trabalha junto conosco, queridos. Na oração, Ele trabalha junto com a gente. Em outros aspectos, na nossa fraqueza, Ele trabalha junto com a gente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, a Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, veja que não cai. Ele está falando de tentação. Tanto que no versículo seguinte ele vai dizer assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Queridos, tentação ela é humana, não é algo sobrenatural, ela é humana. Não vos sobreveio
tentação que não fosse humana, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento. Ou seja, você está sofrendo, você tem que resistir. Hebreus 12 vai dizer: vocês não resistiram ao pecado até o sangue. Mas quem provê e trabalha junto com a gente para a gente resistir à tentação é quem? É Deus. Então, que entre na nossa mente, no nosso coração hoje, que Deus ele vai fazer tudo sozinho, porque Ele não vai. A Bíblia vai dizer que com o benigno Ele se mostra bom. Queridos, Deus Ele reage às nossas ações. Mateus capítulo 11, versículo 12 vai dizer que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então tem coisa que não vai acontecer na minha e na sua vida somente pelo fato de nós termos entregue a nossa vida ao Senhor. Não, tem coisa que amanhã você tem que acordar cedo, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer o seu papel, e no momento certo Deus ele vai atuar na sua vida trazendo um milagre, queridos. Quem pede para rolar a pedra é Jesus pedindo para as pessoas, mas quem faz Lázaro ressuscitar é o Senhor. Role a pedra que tem que ser rolado, para que Lázaro possa sair ali de dentro, no tempo oportuno. E buscar remete a isso, no sentido de que Deus ele não vai fazer tudo sozinho. E quando eu olho Mateus 6,33 falando: buscai em primeiro lugar, eu e você precisamos fazer um esforço, queridos, para colocar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes se esforçar para vir aos cultos, muitas vezes se esforçar, mesmo sem vontade, de manter uma vida de devoção a Deus. Muitas vezes se esforçar para ler a palavra do Senhor. Muitas vezes se esforçar, porque se a gente esperar só a vontade, a gente não vai fazer, para jejuar. Muitas vezes se esforçar, porque esperar só a vontade não vai acontecer, para estar em comunhão com o corpo de Cristo. Buscar em primeiro lugar, se movimentem, façam o esforço, porque Deus ele não vai fazer tudo por você. E digo mais, queridos, eu sei que nós podemos ajudar as outras pessoas, e nós queremos fazer isso. É um papel, eu acho que eu já preguei aqui aquela mensagem uns aos outros, que traz muito essa interação de uns aos outros, que fala muito de relacionamento. A Bíblia vai dizer: suportai-vos uns aos outros, e o suportar não é nossa, que pessoa chata, não é isso, mas é de dar suporte, de orar pelos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, mas não espere que os outros vão fazer tudo por você. Eu não vou poder aparecer lá na sua casa amanhã e fazer: agora vamos fazer uma reunião de oração aqui. Mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu não vou poder, quando te incentivar, e trancar a sua boca para você fazer um jejum, ou buscar você na sua casa para vir num culto, queridos, ou esperar. Eu não estou querendo carona, não estou dizendo no sentido de carona, né? Senão alguém fala: não, perdi minha carona. Mas é no sentido de que Deus está esperando muito mais de mim e de você, para que a gente possa agir, se movimentar e fazer as coisas, do que muitas vezes ficar esperando o outro, para que ele possa agir na nossa vida, queridos. Se a gente ficar só esperando, muitas vezes as coisas não vão acontecer. A gente vai se frustrar, a gente vai se cansar e vai desanimar com muitas coisas. Talvez é o momento de a gente se levantar, colocar, ver algumas áreas assim: aqui talvez eu estou vacilando, e manter esse lugar em primeiro lugar. Deus, o Senhor tem em primeiro lugar, e nada vai tomar o seu lugar na minha vida. E talvez muitas vezes o que a gente precisa fazer é olhar para várias áreas, por mais que caminhando com Cristo, talvez tenha alguma que pode começar a trazer evidências de que está tomando o lugar de Deus. Eu quero, talvez você possa já estar firme, e eu encerro aqui com o Senhor, mas mantenha o seu coração buscando a Deus em primeiro lugar. Querido, se Deus um dia te abençoar, independente do que seja, eu quero falar para mim e para você, que venhamos a tomar cuidado, para que a gente não se esqueça o nosso Senhor, o nosso Deus, que nos tirou da terra da escravidão. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração com toda a igreja. Mas antes de fazer uma oração com toda a igreja, queridos, a gente, não somente por liturgia, mas por entender que é algo extremamente importante.
E para quem ainda não fez, eu digo que é a mais importante. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você não confessou com os teus lábios Deus como seu Senhor e teu Salvador, e com isso eu não estou querendo dizer de se tornar evangélico. Se as pessoas nos conhecem assim, está tudo bem. E se nós nos denominamos assim, está tudo certo. Mas é muito mais do que isso. É entregar o nosso coração ao Senhor, colocar Ele em primeiro lugar e garantir a nossa eternidade. O que eu estou querendo dizer? Para você que nunca fez uma oração, e ouça bem o que eu vou falar, de entregar o seu coração a Jesus Cristo. E devido a isso, você ter acesso à salvação eterna, porque saiba, um dia Jesus ele vai voltar. Eu queria te convidar, porque Deus espera isso. A Bíblia vai dizer: Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, ou até mesmo não tem certeza da sua salvação, e quer se reconciliar com o Senhor nesta noite, eu gostaria de saber se tem alguém, queridos, que gostaria de fazer essa oração. Eu podia pedir para todos fecharem os olhos. Se você deseja entregar o seu coração ao Senhor nesta noite, eu ia pedir para você levantar as suas mãos para eu saber, e você repetir uma oração comigo. Caso ninguém levante, queridos, eu vou seguir entendendo que todos já entregaram a sua vida para Jesus. Mas tem alguém que quer fazer esta oração comigo? Levante sua mão para eu conseguir olhar daqui. Amém. Eu vou entender que todos já entregaram seu coração a Deus. Amém. Feche seus olhos. Às vezes a gente passa lutas, querido, e lutas que pode fazer esmorecer a nossa fé. E às vezes o lugar de Deus ele ser roubado aos poucos, como aquele solo rochoso que ele não tinha raiz. E a perseguição, as angústias sufocavam a palavra. Você que está passando algum tipo de luta, mantenha-se firme, mantenha-se com o seu coração no Senhor. É difícil porque muitas vezes a gente não consegue enxergar o futuro, de como as coisas vão se desdobrar. Que todos nós, isso aqui serve para todos, venhamos tomar cuidado com aquilo que pode se tornar concorrência no nosso coração com a palavra de Deus. Deus ele deseja, não porque ele precisa, porque é o melhor para nós, que ele sempre seja o primeiro na nossa vida. Mas a pergunta que eu termino aqui antes de orar com vocês é: temos colocado a Deus em primeiro lugar? Vai exigir, queridos, um esforço e uma movimentação. É por isso que outras passagens vai dizer: buscar-me-eis e me achareis. Porque se a gente quer encontrar, quer conhecer a Deus, a gente precisa buscar. Efésios 5 vai dizer: procurar e compreender qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque se a gente quiser compreender qual é a vontade de Deus, a gente precisa procurar, esforço, movimentação. Talvez às vezes você está perdido em relação a alguma coisa, e o que você precisa fazer é orar, talvez jejuar. E muitas vezes, queridos, eu falo até a maioria das vezes, é algo que tem coisa que ninguém vai poder fazer por você, senão você somente. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, nesta noite, junto com os meus irmãos, que nós possamos, Pai, manter com os nossos olhos fixos em Ti. Que nós possamos, Deus, não perder de vista aquilo que é mais importante, que é o Teu reino, o Rei Jesus Cristo. Pai, eu oro para que o nosso coração não venha estar ansioso, no sentido de estar com uma preocupação exagerada, a ponto de isso roubar a nossa paz. Se tem pessoas aqui nesta noite, Senhor, que estão com o coração assim, queridos, a palavra nos ensina a nós orarmos. Ore ao Senhor, coloque diante dele o que está preocupando o teu coração. E eu peço, Espírito Santo, toca cada vida e cada coração nesta noite. Que haja um toque fresco da tua presença sobre cada mente, sobre cada coração.
Em o nome do Senhor Jesus, que nesta noite nós possamos ser lembrados que o Senhor é grande, que o Senhor fez Abraão ter um filho com 100 anos de idade, que o Senhor fez, muitas pessoas serem curadas, que o Senhor parou o sol, que o Senhor abriu o mar, que o Senhor faz milagres ainda nos dias de hoje. Acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Queridos, talvez aquilo que você olha para a sua vida e é uma barreira, é só uma forma de Deus mostrar o milagre dele na sua vida. Deus faz milagres ainda. Deus, Ele abre portas, mas Ele também fecha portas que não é para você entrar. Talvez algo se fechou na sua vida e isso frustrou o seu coração, e até hoje você não entendeu. E talvez nessa noite você vai entender porque foi algo que talvez Deus fechou e não era para você ter entrado por ela, e você carrega isso no seu coração até hoje. Mas tem coisas que Deus Ele não permite, porque Ele está blindando o nosso coração, porque Ele está cuidando de nós. Mas se nós nos posicionarmos, querido, um milagre Ele vai fazer. Nós vamos rolar a pedra e Ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Queridos, o momento de Lázaro aparecer na sua vida, do milagre ser estabelecido, ele vai acontecer. Ouça isso que eu estou falando, porque tem pessoas que estão sendo lembradas nesta noite que Deus ainda faz milagres. Talvez o seu coração estava esmorecido, triste, estava com a fé minada, você estava para baixo, mas Deus nesta noite Ele fala assim: eu faço milagres e eu ainda continuo a fazer milagres. Em o nome de Jesus, o seu coração vai voltar a queimar. Talvez coisas que minaram o seu coração, você ficou triste com a igreja, você ficou triste com pessoas. Queridos, faça uma régua, perdoe, faça como o apóstolo Paulo fala: eu prossigo, prossegue para frente, não anda para trás. Queridos, anda para frente. Tem gente que você estava caminhando aos poucos para trás, tem pessoas que estavam caminhando para trás aos poucos aqui nesta noite, mas Deus quer fazer você voltar a andar para frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não deixe o inimigo fazer você retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem. Deus quer fazer que a gente se movimente, Deus quer fazer que a gente se avance, e há um caminho preparado para nós. Em o nome de Jesus, que você possa sentir o toque do Espírito Santo, sair com o seu coração tocado e renovado nesta noite, porque tem um Deus que está olhando para nós. Ele não se esqueceu de você. Eu nunca vou te deixar, eu não vou te abandonar. No dia da sua angústia, você vai clamar a mim, você vai clamar a mim, que sou o teu Deus. Eu vou te ouvir e eu vou atuar, eu vou fazer por você. Queridos, há momento difícil vai ser para preparar o seu coração para uma estação nova. Em o nome de Jesus, corações estão sendo acalorados nesta noite, corações estão sendo reaquecidos nesta noite, corações estão sendo fortalecidos nesta noite, porque eu, o Senhor teu Deus, eu não me esqueci de você. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquilo
Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Só tua presença é o que me basta. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem. Só tua presença é o que me basta. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Só tua presença é o que eu te levarei por onde. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pai, que a tua presença seja suficiente para completar o nosso coração. Eu oro para que estejamos, Senhor, com os olhos em ti. Guarda-nos da tentação, nos livra de todo mal. Guarda, Senhor, a família de cada um que está aqui representado, cada pessoa, o trabalho, o ministério, o chamado de cada um.
Em o nome do Senhor Jesus, estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que eu e você nós venhamos a manter a Deus em primeiro lugar, porque esse é o posto dele, queridos, no nosso coração. Vamos encerrar orando Pai Nosso. Pai Nosso que está em... assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Vai debaixo de bênção, que Deus abençoe a sua semana. Lembrando, quarta-feira tem célula, quinta-feira tem mergulhando da palavra. Inicia-se, espero vocês às 8 horas da noite. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, fala para ela, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus abençoe a semana de cada um. Nos vemos ao longo da semana. Amém. Glória a Deus. Marcelinho, me dá um abraço aqui no final.